Olá, irmãos, de novo. Hoje eu estou inspirado. Dia difícil, mas então eu vou aproveitar para continuar lendo a Bíblia. Então vamos lá. Verifiquem que Deus Pai, em nome de Jesus, perdoe meus pecados, até meus pecados ocultos, caso eu tenha. A tua palavra diz que nós somos pecadores, então em nome de Jesus eu te peço, por favor, esteja me perdoando, assim como tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. E eu te peço que o Senhor me ajude a poder ler e interpretar os textos. Eu sei que é um assunto muito difícil, Deus Pai, em nome de Jesus eu peço que o Senhor me oriente para que eu não fale nenhuma coisa da minha cabeça. Eu te suplico a tua ajuda em nome de Jesus, amém. Irmãos, veja só, na gravação anterior eu estava lendo sobre 1 Coríntios 11, né? Lembra daquele pedaço que eu estava lendo assim? 1 Coríntios 11, vamos ver a partir do verso 17, olha só. Nisto porém, que eu vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, não há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós, né? Aí depois começa a falar da Santa Ceia, né? Eu estou lendo aqui a versão Almeida Corrigida Fiel, né? Na NVI, quando fala em heresias, fala que haja divergência entre vocês na NVI, né? E na Almeida Corrigida Fiel fala heresias, né? Então, opiniões diferentes, né? Mas, como diz aqui no verso 19, para que os que são sinceros se manifestem entre vocês, né? Entre vós. Então, veja só que interessante. Então, que pode haver diferenças, né? Para que os sinceros se manifestem, né? E eu cheguei a ver outro texto que falou... no início de 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo disse assim, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo. Deixa eu ver aqui, né? Eu vos elogio, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos que vos entreguei, né? Então ele estava falando sobre os preceitos que ele aprendeu da parte de Deus. Ele falou, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo, né? Então, é assim, o que eu gostaria de fazer, eu vou começar a ler 1 Coríntios capítulo 12, e eu vou tentar ler o capítulo 12, 13 e 14, tudo de uma vez só, porque toca num assunto muito delicado, né, que eu diria que é muito delicado. O que acontece? Eu e a minha mãe, nós muitas vezes fomos fazer visita, há muito tempo no passado, nós visitávamos as igrejas dos irmãos conhecidos, né? Ah, vem aqui, vamos participar de um culto e tal. Eu e minha mãe nunca tivemos nenhum preconceito, nós íamos em igrejas evangélicas dos conhecidos, né? E nós somos muito em igrejas tradicionais e igrejas pentecostais. Eu e minha mãe nunca tivemos problema com isso, né? E eu via muita diferença entre um tipo de igreja e outra, né? E eu via muita diferença e eu pensei em alguns pontos, eu fiquei muito confuso em alguns pontos, porque às vezes um tipo de igreja tinha um tipo de teologia, eu estou falando de teologia humana, não estou falando de Bíblia, estou falando de interpretação. E aí depois ia numa igreja tradicional, falava de outra forma.
eu vou dizer o seguinte: eu sou bíblico, eu creio no que está na Bíblia. O que está na Bíblia eu acredito. Então, olha só que ponto polêmico que eu vou ler. Eu creio nos dons espirituais, eu creio no poder de Deus, né? Há textos bíblicos que dizem que algumas pessoas são que têm aparência de piedade, mas não creem no poder de Deus. Deixa eu dar uma pausa, eu vou tentar encontrar esse texto que fala nesse detalhe, um momento. Pronto, voltei. Olha só, 2 Timóteo capítulo 3. Deixa eu ler isso aqui para poder explicar o que eu estou querendo dizer. Olha só, 2 Coríntios 3. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Vou tentar ler da noite, aqui eu vou tentar ler na tela, um momento. Bom, encontrei aqui na NVI pela internet. Estou na bibliaonline.com.br, NVI. 2 Timóteo, capítulo 3. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, o que eu falei, né? Aparência de piedade, mas negando o seu poder, né? Tem aparência de piedade, aparência de crente, mas nega o poder de Deus. Olha só. Afaste-se também destes. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Eles estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Verso 8. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Na época de Moisés tinham dois lá que estavam discutindo com Moisés, foram contra Moisés, né? Esses também resistem à verdade. Olha só, negam o poder de Deus e resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso deles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas vocês têm seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, minha fé, minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Verso 11. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, tal, né? Aqui é o apóstolo falando lá em 2 Timóteo, né? Deixa eu parar aqui e vou voltar para o outro texto. Lembrem-se que alguns vídeos para trás eu estava lendo sobre 1 Coríntios 3. Lembre daquele detalhe, 1 Coríntios 3, no versículo 1. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Repare bem isso, espirituais e carnais. Eu não lhes pude falar como a espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Deles o leite e não o alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, pois ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos, né? Ali naquele texto que eu já li, esse capítulo, eu estava falando assim, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Cristo. Então ficava essa briguinha, essas discussões, né? Então olha só, aqui fala também, deixa eu encontrar o versículo. Então olha só, verso 18, não se enganem,
Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões dessa era, dessa vida atual que a gente está vivendo, deve tornar-se louco para que se torne sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. Então, se você pensa que é sábio, sendo um carnal, pode esperar que Deus vai te pegar na sua astúcia, né? E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Então, se você considera que você é sábio nessa vida, mas você fica com coisas carnais, Deus pega você na sua astúcia. Então, fique esperto com Deus, né? Um momento, deixa eu dar uma pausa de novo. Veja só que interessante, Gálatas capítulo 5. Eu vou passar rápido por esses textos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes, não vos deixem submeter novamente a um jugo de escravidão, tal, né? O que acontece aqui, haviam pessoas que estavam se convertendo a Cristo, eram judeus que estavam se convertendo a Cristo, mas eles estavam trazendo da velha aliança coisas para a nova aliança. E o apóstolo Paulo estava falando o seguinte, que as pessoas estavam falando sobre circuncisão da carne, e na verdade nós devemos nos preocupar com a circuncisão do coração, né? Aí o que acontece? Veja que ele falou aqui em Gálatas 5, no verso 9, um pouco de fermento leveda toda a massa, né? Quer ver? Olha só. No verso 10, estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo que aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, ele estava falando da circuncisão, não da carne, mas do coração, né, o apóstolo Paulo. E outra pessoa que estava perturbando a igreja, estava falando da circuncisão da carne, não do coração, né? Então estava havendo estavam perturbando a igreja com esse assunto, né? Então, aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmão, se eu estou ainda pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Verso 12. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Eu estava falando tanto desse assunto, né, que assim, quem me dera que se castrassem de uma vez, né? Irmãos, me digam se na Bíblia não tem um bom humor. O assunto é tão sério e o apóstolo Paulo, ele tinha bom humor. Olha como... Vocês já perceberam esse tipo de assunto na Bíblia? Na própria Bíblia fala de assunto tão sério e o apóstolo Paulo, ele, digamos assim, ele também dá uma esculachada, né? Que me dera que se castrassem, né? Verso 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Verso 14, deixa eu baixar aqui a tela. Toda a lei resume em um só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, quer dizer, fica essa discussão, essa briga, né? Cuidado para não se destruírem mutuamente.
Por isso digo, sirvam pelo Espírito e de nenhum modo satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Prestem atenção nesse detalhe. E o Espírito, verso 17, tá? Estou no meio do verso 17. E o Espírito, o que é contrário à carne, eles estão em conflito um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, são conhecidas, né? Verso 19, tá? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. E coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já vos adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Está bem claro isso? Tem alguma dúvida sobre isso? O cara fala que é crente e fica fazendo isso, não vai herdar o reino de Deus. Deu para entender? Verso 22. Mas o fruto do Espírito é... O que é fruto? Você é uma árvore e vai dar os resultados. Qual o resultado da sua vida? É aquilo que você produz. As pessoas veem o resultado da sua vida. Ou é pelas obras da carne, que é tudo aquilo, ou é pelo Espírito. Ou pela carne, ou pelo Espírito. Se você vai ter atitudes pelo Espírito de Deus, então o fruto, o resultado... O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, verso 22, tá? Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões, os seus desejos. Então, se você é crente, você pegou a sua carnalidade e está lá pregado na cruz, entendeu? O seu egoísmo, o seu, eu sei tudo, né? Porque a minha igreja tem essa teologia, não sei o quê, entendeu? Esse tipo de briga, de carnalidade, de dissensão, de facção. Existe uma só igreja, a igreja de Cristo é bíblica, então não tem esse negócio de pegar uma teologia, o outro pega outra teologia, não, é bíblico. Ou você crê ou não crê. Não tem esse tipo de divisão, né? Olha só, verso 23. Mansidão e domínio próprio, né? Contra essas coisas não há lei. Verso 24. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo invejas uns dos outros. Então não tem que ficar essa briguinha, essa discórdia. Porque eu fiz a teologia tal, porque a minha igreja tem a teologia não sei o quê. Aí você vai pesquisar a teologia que a pessoa está seguindo. Essa teologia só surgiu há 200 anos e criou todo um conceito de teologia que antes desses 200 anos nunca ninguém falou nesse negócio, né? Aí fala assim, só a minha igreja vai ser salva. Não, a sua igreja é aquela igreja reformada que errou, não sei o quê. Mas a hora que vai ver a teologia que o cara está seguindo, é teologia recente e os apóstolos nunca disseram isso. Né? Aí você pensa, de onde vem esse negócio? Esse negócio começou a ser dito há pouco tempo, esse tipo de interpretação. E os apóstolos não... Aí fica tentando pegar
texto fora de contexto, criando heresia, para poder tentar ter algum embasamento do que dizem. Esse tipo de coisa não pode ter no meio da igreja, né? Aqueles que conhecem o que eu estou falando vai entender o que eu estou dizendo, né? Em questão de interpretação, de tipos de igreja, né? No fim eu ia acabar falando sobre uma leitura e eu acabei fazendo um apanhado, né? Que, nesse caso aqui, o que eu acabei falando está um pouco fora do que eu iria ler, né? Já deu 20 minutos, eu vou parar por aqui. O próximo vídeo eu vou voltar à sequência do que eu estava lendo, que eu pretendia ler. Tá bom? Então, esse comentário aqui eu comecei a pegar vários pontos e dando os detalhes, tá? Para vocês entenderem o que eu estava querendo dizer. Então eu vou voltar à sequência de leitura bíblica que eu estava, tá bom? Obrigado. Deus abençoe vocês.